Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma aventura super emocionante que aconteceu há muito tempo. Vocês estão prontos? Então peguem seus suquinhos ad tempsem na cadeira e vamos lá. Nossa história começa em um lugar muito especial, um templo gigante e lindo, cheio de gente. Lembram do Pedro e do João? Os amigos de Jesus? Pois é, eles estavam lá. E lembram daquele homem que não conseguia andar e que foi curado, que começou a pular de alegria? Ele estava mas tão feliz que não largava mais o Pedro e o João. Ele abraçava eles, pulava e agradecia sem parar. Imaginem a cena! Um homem que nunca andou, agora correndo e pulando por todo lado. Todo mundo que estava no templo viu aquilo e ficou de boca aberta. Eles não conseguiam acreditar! Correram todos na direção de Pedro, João e do homem que foi curado. Formou-se uma rodona de gente em volta deles, todo mundo cochichando e se perguntando: como isso aconteceu? Foi mágica? Pedro, vendo toda aquela gente espantada, levantou a mão e começou a falar com uma voz bem forte e corajosa. Ele disse: amigos, por que vocês estão tão surpresos? E por que olham pra gente como se nós tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou nossa própria bondade? Ele continuou explicando, com muita paciência, como se estivesse conversando com cada um. Não fomos nós! Foi o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi ele quem deu poder ao nome do seu filho, Jesus, para fazer este milagre. Pedro então lembrou a todos sobre Jesus. Ele disse: vocês se lembram de Jesus? Aquele que era bom, que só fazia o bem? Vocês o entregaram, e não o quiseram, mesmo quando a autoridade da época quis soltá-lo. Vocês escolheram outra pessoa no lugar dele, que era o santo e o justo. Vocês pediram a morte para o autor da vida. As palavras de Pedro eram muito fortes, mas ele não estava brigando. Ele estava explicando a verdade com amor. Ele continuou: mas sabem de uma coisa incrível? Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está vivo! E nós somos testemunhas disso! Nós vimos! Aí veio a parte mais legal da explicação. Pedro disse: foi pela fé no nome de Jesus que este homem, que vocês estão vendo e conhecem, foi curado. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a ele esta saúde perfeita, na frente de todos vocês. Pedro estava mostrando que o poder não era dele, nem de João, mas vinha de Jesus, lá do céu. Pedro sabia que muitas daquelas pessoas não tinham entendido direito o que tinham feito. Então, com o coração cheio de carinho, ele falou: meus irmãos, eu sei que vocês e seus líderes fizeram o que fizeram por não saberem direito, por ignorância, mas Deus, em sua sabedoria, usou tudo isso para cumprir o que ele já tinha prometido há muito tempo, através dos profetas, que o seu Messias, Jesus, precisaria sofrer. O que Pedro estava dizendo era como um quebra-cabeça gigante que Deus já tinha montado. Todas as peças, mesmo as tristes, se encaixaram para um plano maior e mais bonito. Então, Pedro fez um convite muito especial para todas aquelas pessoas. Ele disse com uma voz cheia de esperança: agora, arrependam-se e convertam-se. O que isso significa? Significa mudar de ideia, virar-se para Deus e pedir perdão pelos erros. É como quando a gente faz uma coisa errada. Diz, me desculpe e decide não fazer mais. Pedro continuou: façam isso para que os seus pecados sejam apagados. Imaginem pegar uma borracha mágica e apagar todos os desenhos errados de um caderno. É isso que o perdão de Deus faz. Apaga tudo e deixa a folha branquinha de novo. E tinha mais! Ele disse. E assim virão tempos de refrigério da parte do Senhor. O que é refrigério? Pensem num dia bem quente, de muito calor, e de repente você toma um copo de água geladinha ou um suco delicioso. Que alívio! O refrigério de Deus é essa sensação de paz, alegria e alívio no coração que só Ele pode dar. Pedro explicou que Jesus está no céu agora,
mas que um dia ele vai voltar. Ele ficará no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Isso quer dizer que um dia tudo vai ser consertado, tudo vai ficar perfeito como Deus sempre quis. Para que todos entendessem bem, Pedro lembrou o que um profeta muito antigo e importante, chamado Moisés, tinha dito: o Senhor, o seu Deus, levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Pedro estava mostrando que esse profeta era Jesus e que era muito importante ouvir o que Jesus ensinou. Ele também falou de outros profetas, como Samuel e todos os profetas. Desde Samuel, todos os que falaram também anunciaram estes dias que estamos vivendo agora. Era como se todos os heróis da fé do passado estivessem apontando para aquele momento, para Jesus. No final, Pedro olhou para todas aquelas pessoas e disse com um sorriso: e vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos antepassados. Herdeiros. Isso mesmo! É como receber um presente, uma herança muito valiosa. A promessa de Deus também era para eles. Ele lembrou da promessa que Deus fez a Abraão. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E quem era essa descendência especial, Jesus? Para terminar, Pedro disse a coisa mais importante de todas: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Uau, que mensagem poderosa! Pedro, que antes tinha ficado com medo, agora estava corajosamente falando sobre Jesus para uma multidão. Ele ensinou que o poder de curar não era dele, mas de Jesus. Ele ensinou que, mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e receber o perdão e a paz de Deus, e mostrou que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Essa história nos ensina que, com a ajuda de Jesus, podemos ser corajosos e falar do amor de Deus para nossos amigos. E também nos ensina sobre o perdão. Não importa o erro que a gente cometa, Deus está sempre pronto para nos perdoar, apagar tudo e nos dar um coração limpinho e feliz. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? Foi incrível aprender sobre a coragem de Pedro, não é mesmo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, corra e se inscreva. Aperte o sininho também, para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aventura.